Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós vamos dar uma continuidade a este assunto sobre as causas espirituais do Alzheimer. Então, para quem já está acompanhando, já deve ter visto a nossa primeira aula, explicando quais são as segundas prováveis causas desta enfermidade, e agora a gente vai dar uma continuidade e até trazer algumas sugestões de como nós podemos amenizar o sofrimento desta enfermidade, elevando a nossa frequência vibratória. Inclusive no final da apresentação vocês terão algumas sugestões de florais para poder minimizar o impacto que estas consequências trazem, tanto para a pessoa que tem a doença, quanto para os familiares ou para os cuidadores dessas pessoas. Então vamos lá. Continuando na aula passada, nós estávamos falando que a autoobsessão ela é um dos fatores, segundo a doutrina espírita, que acaba favorecendo, proporcionando um meio favorável para que essa doença se instale no corpo físico da pessoa. Então, vale lembrar que a autoobsessão nos coloca em uma frequência tão destrutiva que fatalmente espíritos que se afinizam com essa energia serão atraídos para perto de nós. Então, é bem comum que um portador de Alzheimer se encaixe nas duas situações, da obsessão mesmo ou da autoobsessão, tendo a si mesmo como algoz e também sendo vítima da influência negativa de espíritos doentios. Então, uma coisa acaba puxando a outra, E o ponto principal aqui que a gente deve observar é a frequência vibratória, tá? Nenhum obsessor vai chegar perto de uma pessoa que tem uma frequência vibratória elevada, tá? Então, a gente não pode culpar a situação dizendo que tudo é culpa do obsessor. O obsessor só se aproxima, de uma determinada pessoa se a frequência vibratória dela estiver muito baixa. Isso é que faz com que a pessoa atraia para si seres, às vezes mais de um, com essa frequência baixa, tá? E também a gente viu na aula anterior que a própria pessoa com determinados tipos de comportamento, de pensamentos e sentimentos, faz com que a sua frequência abaixe, tá? E aí, além dela se prejudicar, dela se tornar o próprio obsessor de si mesma, ainda consegue atrair para perto seres externos, tá? Então, no final da nossa apresentação, eu vou trazer para vocês algumas sugestões de florais que vocês podem utilizar, caso vocês tenham simpatia por esta terapia alternativa, e podem melhorar muito a frequência vibratória, tá? Então é bem comum que o portador de Alzheimer se encaixe nas duas situações, tendo a si mesmo como algoz e também sendo vítima da influência negativa de espíritos doentios. E como nesse processo leva anos e anos até que cause os estragos físicos que vemos na doença, faz muito sentido que o Alzheimer seja uma doença tão comum na fase senil. Então, gente, é muito comum, a gente ver isso, nós já falamos na outra aula, que quando a gente percebe, uma pessoa idosa com este sintoma, a gente pode retroceder ali mais ou menos uns 30 anos, para a gente chegar naquele ponto e tentar perceber como era o comportamento da pessoa há 30 anos atrás. Nós vamos entender que começou ali o grande perigo, de um comportamento ou de uma forma de atitude destrutiva que foi sendo alimentada, ao longo dessas décadas e acabou se manifestando no Alzheimer. Segundo a medicina, eu não vou entrar na questão da medicina porque eu não sou médica e também porque tem muito assunto
de muita qualidade na internet falando dessa parte mais médica, né? Mas só para fazer um gancho, que segundo a medicina, né, os médicos dizem que é uma doença irreversível, né? Que não dá para a gente interromper, né, aquele processo, não dá para você curar, segundo a medicina tradicional. A gente sabe, né, pela linha metafísica e pela linha espiritual, que quando a gente interrompe um processo destrutivo energeticamente, a gente consegue cessar a causa que vem trazendo aqueles sintomas. Mas a gente sabe também que, da mesma maneira que se leva vários anos para se condensar uma energia negativa no corpo físico, leva a mesma quantidade de anos para a gente dissolver essa energia que está tão enraizada no nosso físico, né? Na parte material do nosso corpo. Então, por isso, muitas pessoas acabam pensando o seguinte: a pessoa que tem essa enfermidade acaba indo para o plano espiritual com essa doença, né? Acaba, não consegue reverter isso. É exatamente por conta dessa questão que, quando a gente tem uma frequência baixa e acaba instalando um problema no físico, nós precisamos fazer o caminho inverso com a mesma dedicação, né, com a mesma perseverança com relação a todos aqueles anos para a gente poder reverter esse quadro, né? Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento dessa visão mais espiritualista para a gente já começar a perceber e já mudar logo que a gente percebe os primeiros sintomas de um comportamento auto-obsessivo ou de um comportamento negativo, para que isso não seja somatizado no corpo físico. Então, quando a pessoa já tem isso enraizado no corpo físico, fica mais difícil da gente poder reverter o quadro. Quando a gente percebe logo no início que tem algumas questões que são muito peculiares e que poderão desenvolver essa enfermidade, a gente já tem que buscar ajuda, tá? Então, ajuda de uma forma assim, ajuda espiritual, ajuda médica, ajuda através de terapias alternativas, ajuda através de terapias psicológicas, para a gente poder elevar a frequência vibratória e não entrar no padrão autodestrutivo, tá bom? Então, vamos ver na sequência. O Alzheimer, segundo a visão metafísica, é considerada uma enfermidade onde a pessoa tem uma rejeição à vida. Então, como é isso? A explicação espírita pode ser ainda mais aprofundada. Louise Hay, uma grande metafísica que muita gente conhece, acho que todo mundo já ouviu falar de Louise Hay, e outros terapeutas colocam o Alzheimer como uma rejeição à vida. Não ao desejo de viver, mas sim a uma não aceitação dos fatos como ocorreram, sejam o que podemos controlar ou aquilo que nos acontece e que nos foge do controle. Então, são pessoas que não aceitam as coisas como elas se apresentam, tá? Muitas pessoas, elas até falam, que não gostou, que não concordou, que não aceita. Outras não, outras se calam, porém lá dentro, lá no íntimo, elas não estão aceitando a situação do jeito que ela se apresenta. Então, quando você começa a ter um comportamento de não aceitação das coisas que acontecem na sua vida, você começa a ter um sentimento de rejeição da vida. É como se você não aceitasse aquilo que a vida está te dando. Ou melhor, você não aceitasse aquilo que a vida está te trazendo conforme a sua vibração. A vida não vai te dar nada diferente daquilo que você está vibrando. Então, tem gente que culpa a vida, né? Não é assim que funciona. Se a vida te traz uma experiência, é porque você emitiu uma frequência vibratória
e em ressonância àquela frequência que você emitiu, a vida te traz uma experiência compatível com aquela vibração. Então vocês podem perceber que uma pessoa que tem Alzheimer é uma pessoa que está, vamos dizer assim, entre aspas, de mal com a vida, né? Porque não está vibrando numa frequência boa, né? Está recebendo uma resposta da vida, né? O universo está trazendo algo compatível com aquela vibração e a pessoa não aceita, né? Como se o universo tivesse culpa das experiências que estão vindo na vida daquela pessoa, sendo que a pessoa nem se apercebeu que se a experiência está chegando até ela é porque ela emitiu uma frequência vibratória compatível com aquilo. Então, gente, é um processo de uma tomada de consciência e de uma autoobservação constante, tá? Existem muitas teorias que dizem que o Alzheimer é genético, hereditário, né? Tem muita gente que fala isso, tem muitas pessoas que acabam dizendo, mas o parente cicrano, fulano tinha, então a pessoa também vai ter. Isso pode acontecer não tanto pela genética em si, mas pelo padrão vibratório daquela família, né? Nós temos muito do padrão vibratório dos nossos antepassados, né? Isso está enraizado. Então, se a gente não mudar, se a gente não perceber que algo não deu certo com determinada pessoa, se a gente não mudar de direção, é muito provável que a gente acabe emitindo as mesmas frequências, né? Trazendo para a nossa experiência as mesmas lições, né? E acabe desenvolvendo a mesma enfermidade, e aí vai dizer que é só por causa do fator genético. Não é assim, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê pela parte médica sendo explicada, a gente precisa pegar aquele assunto e estudar em cima da visão mais holística, da visão mais espiritualista. Tudo que a medicina traz é real, é fato, é concreto e é verdadeiro. Porém, nós precisamos pegar aquela informação e aprofundar aquela informação sobre a ótica espiritualista, que vai nos mostrar algo a mais, aonde nós podemos até ajudar a parte médica científica, né, com a nossa predisposição em mudar a nossa frequência vibratória. Tudo na vida é frequência vibratória, gente. Não tem outra saída, tá? Pessoa feliz, frequência vibratória elevada. Pessoa infeliz, frequência vibratória baixa, tá? E aí você vê pelo resultado de cada uma dessas pessoas o que a vida traz em sintonia com essas frequências. Tá bom, gente? É uma coisa que a gente precisa refletir bastante, tá? Por isso que eu fiz essa aula dividida em duas partes, para a gente poder refletir, ter tempo para assimilar tudo isso, para a gente poder ver exatamente onde a gente pode mudar e mudar antes que aquilo se instale no nosso organismo, tá? Uma outra questão também interessante é que as pessoas que têm esta enfermidade são pessoas que ao longo da vida, né, costumavam ser muito controladoras, tá? Então, por exemplo, controlando as pessoas, controlando os filhos, controlando os empregados, pessoa controladora, né? Quer saber da vida de todo mundo, quer saber o que a pessoa está fazendo, se não concorda vai tentar persuadir a pessoa para mudar, sabe? Quer realmente fazer a outra pessoa ser aquilo que ela acha que está certo. Isso é um grande perigo, porque a frequência vibratória de uma pessoa controladora é muito estranha, porque ela está aviltando o livre-arbítrio do outro ser. O outro ser tem a sua divina presença, eu sou, tem o seu caminho, tem a sua missão de alma, que muitas vezes é bem diferente da missão de alma da outra pessoa. Então nós não podemos controlar ninguém, seja de forma mental, seja de forma verbal,
seja através de atitudes. Nós não podemos controlar ninguém, nós não temos esse direito. Nós temos a nossa capacidade de seguir o nosso caminho, nós temos a nossa missão de vida e nós precisamos respeitar a missão de vida do próximo, mesmo que seja assim por uma questão, mas é para o bem da pessoa. Você não sabe qual é o melhor para aquela pessoa. Você não está dentro da pessoa para saber qual é a missão de alma que ela tem. Então a gente não pode tentar mudar a direção da vida das pessoas. Nós precisamos olhar para a nossa vida, olharmos para o nosso caminho, o que nós estamos fazendo e deixar as pessoas seguirem os seus caminhos de alma. Então, se você conhece alguma pessoa que tem esse comportamento controlador, muito provavelmente essa pessoa poderá desenvolver esta enfermidade por conta da frequência vibratória extremamente baixa, porque uma pessoa controladora, ela está querendo dizer para a vida o que a vida deve fazer. Olha a prepotência, gente. Nós estamos aqui para deixar a vida fluir. A vida é sabedoria, é amor, é poder. Ela está aqui para ser vivida, para ser livre, tá? É como se nós quiséssemos dizer para Deus que Ele deve fazer aquilo que nós queremos. Isso é um absurdo. Mas tem gente assim, né? Tem gente que tem esse tipo de comportamento. Então, que a gente fique bem atento e se nós conhecermos pessoas assim, que possamos alertá-las, né? Mostrar a elas que esse caminho não é um caminho que produz resultados bons. Então, e também deixar a pessoa seguir pelo próprio livre-arbítrio, aceitar ou não, né, essa nossa sugestão. A gente também não pode querer fazer com que a pessoa mude forçadamente, né? Assim como nós estamos dizendo que não é bom ser controlador da vida dos outros, a gente também não pode querer que a pessoa aceite aquilo que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo de uma forma bastante, assim, livre, né? Estamos levando a informação. Se a pessoa gosta da informação, se a pessoa aceita a informação de livre e espontânea vontade, muito que bem. Se a pessoa não aceita a informação, ela ainda não está no ponto, então ela ainda precisa refletir um pouco mais e a gente precisa respeitar esse tempo da pessoa, tá bom? Outra questão das pessoas que têm essa enfermidade e que é uma rejeição à vida. Então veja bem, tristeza após tristeza, dificuldade depois de dificuldade. E a pessoa vai tendo cada vez mais um sentimento de aprisionamento, uma vontade de ir embora. Então, a pessoa vai tendo esses tipos de experiências, né, de tristeza, dificuldades e tudo mais, e ela vai rejeitando, né, as experiências da vida, sem se dar conta de que estas questões que aparecem na vida dela é por conta da vibração que ela está emanando. Então, quando a gente encontrar alguma pessoa com esse tipo de comportamento, a gente pode ajudar a pessoa explicando para ela como que isso acontece, que a tristeza tem uma frequência vibratória ruim, que por conta da frequência vibratória ruim ela pode atrair seres de baixa frequência que ficam minando sentimentos negativos. Então, se a pessoa compreende, ela tem a oportunidade de escolher mudar de caminho, mudar de sintonia, tá? Então, é uma grande ajuda quando a gente esclarece para as pessoas como que elas estão se comportando, né? Então, se você vê uma pessoa triste, que vive reclamando, a gente não pode assim, virar as costas, a gente pode levar a informação. Aí leva a informação, explica para a pessoa e deixa a pessoa refletir sobre aquilo e deixa a pessoa decidir se ela quer continuar naquela frequência ruim ou se ela quer mudar, tá? E também é interessante dizer que a gente não tem o controle do resultado, né? A gente pode levar a informação e a pessoa aceitar.
assim como a gente pode levar a informação e a pessoa não aceitar. Nós não podemos fazer nada, não podemos aviltar o livre-arbítrio de ninguém, tá? Angústias e tormentos psíquicos que duram uma vida inteira, muitas vezes com origem em outras existências, sucumbirão no final da vida física, traduzidos em doenças. Então, as enfermidades, assim como essa e outras, elas são o resultado da somatização de padrões de frequência vibratórias baixas no corpo físico. Tá? Então, o corpo físico é a última etapa aonde uma frequência vibratória vai se condensar. Ela começa no campo mental, às vezes no campo sentimental, às vezes no corpo causal, né? E ela vai se condensando, se cristalizando até chegar no nosso último corpo, que é o corpo mais denso, que é o corpo que nós chamamos de corpo da matéria, corpo físico. Então, uma dor que chega no corpo físico, ela não nasceu no corpo físico, ela nasceu em algum desses corpos de energia por algum padrão equivocado de pensamento, sentimento ou ação que a pessoa alimentou por vários anos, no caso, ou às vezes por décadas, né? Ou às vezes até trouxe de outra vida como uma tendência, né? E acaba assim somando ainda mais aquele tipo de padrão e acaba trazendo isso para o corpo físico, tá? Então vamos ver na sequência mais explicações sobre isso. O portador de Alzheimer. O portador de Alzheimer provavelmente possui uma incapacidade de encarar a vida como ela é, de aceitar os fatos como são. Então, gente, isso daí acontece quando a pessoa ainda não está com essa doença no físico, tá? Uma pessoa que tem dificuldade de encarar a vida como ela é, vocês já podem ficar antenados, já podem ficar atentos que esse padrão vai levar a essa enfermidade. Então, a dica, né, a orientação do plano espiritual é que a gente tenha sempre a serenidade. A serenidade nos protege contra este tipo de comportamento. Você sabe que aquilo que chega até você é porque em algum momento você emanou uma frequência e a vida te trouxe a experiência, tá? Quando a gente entende isso, a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente fala e começa a ter uma atitude mais atenta, uma atitude mais assim, prestando mais atenção em cada ato que a gente faz para não fazer nada que baixe a nossa frequência, tá? Grandes perdas, traumas e frustrações são os grandes responsáveis por fazer crescer essa vontade de não mais existir, né? É esse comportamento vicioso que a pessoa vai acalentando ao longo de vários anos, aí acaba se transformando nesta enfermidade. Tão forte é o desejo que o corpo físico responde a ele e acaba por atender a esta vontade. Então, gente, a energia ela acaba sendo moldada, né, de uma tal forma que o nosso organismo acaba ele acaba se manifestando, né, conforme aquela energia. Então, por exemplo, a energia é baixa, a frequência é baixa, o corpo começa a responder de uma forma também mais baixa, também mais lenta, né? Tudo acaba ficando difícil e aí as doenças vão começando a se instalar. O cérebro começa a se deteriorar de maneira irreversível e no final é um corpo vazio que vive e respira sem uma consciência, sem que uma consciência esteja realmente ali. Essa enfermidade ela atua principalmente no cérebro, né, gente? Então, exatamente por que o cérebro? Porque o cérebro é exatamente o órgão que faz a conexão, que faz a ponte entre nós aqui na matéria e o plano espiritual, o nosso eu superior, nosso Santo Cristo pessoal, os mestres, todos os seres de luz. Então, o cérebro é uma ponte, tá?
que faz essa conexão. Então, por isso que no primeiro vídeo, a gente explicou para vocês que as pessoas espiritualizadas, elas têm menos chance de desenvolver esses tipos de enfermidade, porque o cérebro delas está sempre voltado para o divino, está sempre voltado para o lado positivo, sempre voltado para Deus. Então, isso faz com que a frequência vibratória, inclusive do corpo mental, que fica ao redor, né, da nossa cabeça, né, o nosso corpo mental é o nosso corpo de energia relacionado à mente, ele está sempre numa frequência boa, né? Pessoas que rezam bastante estão sempre com essa energia mais elevada. Pessoas que têm por hábito fazer mantras, né? Pode ser mantra cantado, falado ou simplesmente mentalizado, ajuda muito a manter o cérebro iluminado, o cérebro com uma frequência boa. E aí os neurônios, as sinapses, todas as reações elétricas e químicas que ocorrem no cérebro, elas ocorrem em harmonia. Tá? É muito diferente de uma pessoa resmungona, é muito diferente de uma pessoa que está sempre reclamando da vida, que está sempre falando mal, que está sempre achando que tudo é ruim, entende? Pessoas assim, você vai deteriorando o cérebro, você vai deteriorando as sinapses, você vai deteriorando os neurônios, né? Você vai deteriorando toda essa parte energética, toda essa bioquímica interna do cérebro, por conta dessa frequência ruim, né? Tem gente que às vezes briga, né? Grita com alguém ou tem um mau tempo com alguém e acaba ficando com dor de cabeça, né? O que é isso? Por que a dor de cabeça? Porque a dor de cabeça, gente, você alterou a circulação, você provavelmente aumentou a pressão, desencadeou uma série de hormônios do estresse na sua corrente sanguínea. E os capilares do nosso cérebro são muito delicados, gente. Muito delicados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso corpo inteiro é uma máquina perfeita. E o nosso cérebro é a parte assim mais delicada, é a parte mais sutil. Por que ele é sutil? Porque ele faz a conexão com a matéria e o espírito. E o espírito é sutil. Então, se você não tem essa sutileza de pensamentos, sentimentos, atitudes, como é que você vai fazer esse contato com o plano espiritual? Não tem como, gente. Né? Uma pessoa raivosa, uma pessoa iracunda, como que ela vai fazer a ponte para se comunicar com os seus anjos da guarda, com os seus mentores, com os mestres? Como, gente? Não tem como, porque a frequência é muito diferente. Então, quanto mais sutil é a pessoa, quanto mais leve é a maneira de viver de uma pessoa, mais probabilidade dela poder fazer contato com a espiritualidade é maior. Entende? Então, e quanto mais serena for a pessoa, né? A serenidade, gente, é uma chave muito importante, tá? Não se deixar levar pela raiva, não se deixar levar pela mágoa, não se deixar levar por ofensas, né? Manter aquela serenidade. É difícil? Sim, é difícil. Todos nós temos situações que nos tiram do eixo. Todo mundo, gente. Eu não sou diferente. Todo mundo, tá? Só que o que faz a diferença é a gente entender que a gente precisa manter a serenidade e fazer de tudo para mantê-la. E aí a gente pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda para os nossos anjos, para os nossos guias, para os mestres, para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora. Nós podemos pedir ajuda para todos os seres de luz. E se o pedido for de coração, for sincero, vocês podem ter certeza que a ajuda virá. Não tem um pedido que é sincero que fica sem resposta. Então, seja sincero, peça que a resposta sempre vem. Tá bom? Bom, continuando então. Nesse caso, a palavra consciência tem uma conotação ainda mais importante do que a espiritual, pois o espírito, que conhecemos também por consciência, está ali, mas a pessoa perde a consciência de si, do mundo e de toda a sua história. Então esse é um quadro, né, que todo mundo já sabe pelas informações que tem
vastamente na internet sobre o comportamento, né, da pessoa com Alzheimer. A coisa chega a tal ponto que os espelhos devem ser retirados do alcance de um portador de Alzheimer, pois, não raro, eles olham no espelho e não reconhecem a sua própria imagem. Eles esquecem o nome, esquecem a sua história. Então, aqui é até uma sugestão, né, que às vezes tem pessoas que estão já no estado avançado e têm dificuldade de se relacionar com o espelho, né? Porque o espelho ele nos mostra quem nós somos em essência. Então, uma pessoa que está com essa enfermidade, ela já se afastou muito da sua essência. Então, ela não se reconhece mais, tá? Então, é uma sugestão que as pessoas dão para quem tem esse quadro em casa. Bom, vamos na sequência, então. Amor, o único remédio. Nós sabemos que a ciência ainda não conseguiu nada para poder curar essa enfermidade, já tem vários estudos e alguns medicamentos que podem retardar o avanço, mas existe um remédio que ele é atemporal. É atemporal, você não precisa comprar em lugar nenhum, não precisa pagar nada por ele e ele está disponível. Quanto mais você usa, mais ele aumenta, que é o amor. No Alzheimer, nada tem mais importância do que o amor. Ele é a única ferramenta possível contra esta doença tão terrível e é através dele que a família consegue se reunir em torno do portador e enfrentar os períodos que vêm pela frente. Então, gente, quando a gente tem uma situação desta, né, próxima, a gente precisa desconectar a nossa relação com a pessoa a nível mental e começar a se conectar a nível cardíaco, a nível do coração. Então, é de coração para coração, tá? E essa é a única linguagem que um portador de Alzheimer entende e é a única maneira que você tem de poder se comunicar com ele. É através do amor. Então, você vai precisar trocar a sua ferramenta, que antes era pelo mental, através das conversas, através das trocas de ideia, né, das experiências, você vai trocar. Você vai tirar a sua conexão da sua mente e vai trazer para o coração. E vai se comunicar com um portador de Alzheimer através do seu coração. Tá? Essa é a forma mais acessível para você poder manter um contato ainda com o portador de Alzheimer. E o portador de Alzheimer ele é muito aberto e muito sensível ao amor que vem do cardíaco, tá? Porque é exatamente esse amor que ele nunca usou, né, ao longo da sua existência, que agora ele começa a entender. Então, mesmo sem a consciência, né, sem a parte racional, ele entende perfeitamente tudo que é dirigido até ele através do amor. Tá? Então, isso serve para as pessoas, para os familiares que estão próximos, serve para as pessoas que são cuidadores de pessoas com Alzheimer, né? A única maneira de se comunicar com eles é através do amor. Às vezes não precisa falar nada, né? É só pegar na mãozinha ou fazer um carinho, fazer um agrado, né? Dar alguma coisa para comer assim que a pessoa gosta, com muito carinho. Já é o suficiente, a mensagem foi passada, né? A informação foi transferida para a pessoa, a mensagem está lá e o portador entendeu tudo, porque ele não precisa da mente ali, ele já não tem mais a mente para poder entender, né, cartesianamente o que é aquilo que foi falado para ele, mas através do cardíaco ele entende perfeitamente. Tá, gente? Então, está aí uma grande ferramenta. Os florais podem ajudar. Então, gente, eu estou trazendo também algumas sugestões de florais, caso vocês queiram utilizar ou saibam de alguém que precisa, fica aqui também como uma sugestão. Os florais, eles podem ser de grande ajuda tanto para a pessoa acometida pelo Alzheimer quanto para os familiares ou cuidadores. A gente sabe, né, que nesse processo, às vezes a situação fica um pouco tensa
e os ânimos acabam se exaltando, né? Porque ninguém é de ferro, né, gente? Então tem hora que a paciência, né, vai embora. Então a gente precisa estar sempre dentro de um equilíbrio, né, mental, emocional e de atitudes para não criar uma situação ainda mais constrangedora, né? Não ficar gritando com a pessoa, ou perder a paciência, bater a porta, né? Então, para evitar essas coisas, tanto das pessoas que estão na proximidade quanto do próprio paciente, é interessante, né, a ajuda dos florais. Os florais, eles vão atuar nos campos energéticos, eles vão atuar principalmente no emocional, tá? Que fica muito alterado, e também no mental, no corpo mental, e também nas atitudes, né? Naquela parte assim mais energética. Então, tanto para quem tem quanto para quem cuida, os florais são valiosíssimos, porque vai manter uma harmonia de relações ali para evitar conflitos que acabam deixando a situação ainda pior, tá? Então, os florais, como é que eles vão atuar? Eles aumentam a frequência vibratória, trazem alívio e acalmam os ânimos. Podem trazer esperança e uma luz no fim do túnel. Os florais não curam Alzheimer, mas eles trazem uma luz no fim do túnel no sentido de estarmos fazendo o melhor que nós podemos fazer numa situação em que nós não podemos fazer nada, tá? Então isso é um alento. A gente não tem controle sobre isso, mas nós podemos fazer o nosso melhor para que isso se concretize, né? Para que o caminho flua da forma que tem que ser. Então, os florais, eles são muito interessantes nessa parte, tá? Os florais também podem trazer consolo e conforto emocional para uma situação em fase terminal. Então, também ajuda na parte da aceitação, né, da situação, quando ela já se encontra numa fase em que a gente já não tem mais como atuar, tá bom? Então, agora no próximo slide tem alguns florais de sugestão para vocês. Sugestões de florais. Então, nós temos aqui, vocês podem escolher, tá? Alguns desses grupos aqui que eu coloquei. Não é para tomar tudo de uma vez, tá, gente? Vocês podem escolher entre um grupo e outro aqui, conforme a necessidade. E eu vou explicando como que cada um vai atuar energeticamente. Então, nós temos o Rescue Remedy, que é do sistema de Bach. Ele, como o próprio nome fala, ele já é um resgate, ele já é uma coisa que levanta a frequência vibratória, te coloca no eixo, né, e te deixa serena naquele momento difícil. Então, você pode dar tanto para a pessoa como para quem está cuidando. Todos eles podem ser dados a mesma essência para quem está tendo o problema, quanto para quem está cuidando da pessoa que tem o problema, tá? Bom, então esse é uma primeira sugestão, Rescue Remedy. A segunda sugestão, vocês podem escolher o floral melissa, mais cidreira, mais tea e mais goiaba. Esses são florais do sistema de Saint Germain, tá? Eles vão atuar acalmando principalmente o nível mental, que é melissa, cidreira e tea, e vai ajudar também a fechar o plexo solar contra energias negativas através do floral da goiaba, tá bom? Depois a gente tem Allium, mais São Miguel, mais Carrapichão, também do sistema de Saint Germain. Esses três florais, eles são protetores. Então, o Allium afasta entidades obsessivas. São Miguel também, Carrapichão também, tá? Então, se você vê que a situação tá meia cabeluda por conta dessas influências obsessivas, esse é o composto interessante. Depois a gente tem o Walnut, mais Honeysuckle, mais Willow. Esses são do sistema de Bach, florais de Bach. Walnut, mudança, porque essa situação realmente muda a rotina de qualquer pessoa. Honeysuckle,
soltar o passado, deixar o passado lá onde tem que ficar e não ficar preso no passado. E o Willow, aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de que, poxa vida, né, estava tudo tão bom, por que virou de perna para o ar agora? Então, isso é muito interessante para aquelas pessoas que têm o quadro, né, nos seus parentes ali, e tem aquela sensação de mágoa por ter acontecido aquilo, tá? Então, essas 3 essências vão ajudar a soltar esse padrão que é muito negativo. E tem também a fórmula de proteção, é uma fórmula pronta, ela é do sistema de Saint-Germain e ela ajuda também de uma forma muito potente na proteção contra energias negativas, tá? Principalmente quando a pessoa que tem esse problema é muito agressiva, porque às vezes a agressividade não é uma agressividade da própria pessoa, às vezes é uma agressividade de energias que estão influenciando o comportamento da pessoa, tá? São várias situações que a gente precisa ficar bem atento. Tá bom, gente? Então, aqui está essa explicação, eu espero que ela possa trazer bastante esclarecimento para vocês, tá? E mais do que isso, né, que possa trazer um alívio pelo entendimento de como as coisas funcionam e também que vocês possam ser beneficiados com essas sugestões de florais, tá? Os florais são muito interessantes, muito bons, a gente sempre deve estar aberto para essas energias e acredito que ajuda muito na harmonização das pessoas, da família, de todos que estão envolvidos numa situação dessa, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês pela sintonia, espero que essas informações tenham sido úteis. Agradeço a cada um de vocês por estar acompanhando as nossas aulas e até a nossa próxima oportunidade.